Muito bem, pessoal, nós estamos começando mais uma semana e estamos aqui para recomeçar então a nossa agenda com você, trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Hoje é segunda-feira, hoje são 27 de abril de 2020, um dia em que ainda estamos atravessando os mares revoltos e enfrentando as águas turbulentas desta crise. No Brasil, a quantidade de óbitos é muito grande. Em algumas cidades, o sistema de saúde está se colapsando. As autoridades têm buscado alternativas e usado os recursos possíveis, mas a situação é precária, é dramática, e exige que a sociedade coopere, atendendo às autoridades médicas e fazendo o devido isolamento social onde ele é requerido. É claro que, graças a Deus, nós já temos muitas cidades, talvez a maioria delas, sobretudo as cidades do interior, que estão sendo já liberadas, o comércio voltando à normalidade e as atividades retornando à sua rotina depois de um tempo de isolamento. Então isso é motivo de gratidão a Deus, o fato de em muitos lugares a população já esteja retornando à sua normalidade, e ainda em outros lugares, como São Paulo, por exemplo, nós ainda estamos em quarentena até dia 10 de maio e devemos atender às orientações para que essa situação seja sanada, resolvida, sem maiores transtornos, sem maiores reveses, tanto para a saúde pública quanto para a preservação de tantas vidas preciosas. Bom, diante de um cenário desse, quando o mundo está ainda com muita apreensão, temos notícias muito positivas, como o retorno, por exemplo, das atividades na Espanha, na Itália, graças a Deus, a situação sendo lá já depois da curva acentuada, voltando àquilo que nós chamaríamos quase que de normalidade. A situação é muito grave ainda nos Estados Unidos e em outros países. Aqui no Brasil não é tão diferente. Certamente nós sairemos dessa situação arranhados, economicamente, politicamente e, sobretudo, com perdas tão importantes de vidas tão preciosas. Então, não se passa por uma pandemia, não se passa por uma crise global, não se passa por uma tempestade convulsiva como esta, sem reveses, sem perdas, sem prejuízos. É claro que, do ponto de vista econômico, todos, com pouquíssimas exceções, estão sofrendo os esbarros desta crise, estão passando por momentos dificílimos, o nosso empresariado passando por momentos dramáticos. Muitas empresas não retornarão mais, não abrirão mais suas portas, não suportaram o golpe tão duro, tão profundo, e talvez vão buscar novas alternativas. Muitos empregados, outrora estáveis, com longo tempo de serviço, com folha de trabalho muito importante prestado a essas empresas, estão hoje sem perspectiva de trabalho. As empresas não aguentaram e essas pessoas foram demitidas, e elas vão precisar buscar alternativas novas, talvez com muita criatividade, para saírem dessa crise. Claro que o comércio vai ser afetado. Alguns estudiosos dizem que o ano de 2020, economicamente, não tem como mais se recuperar. Os efeitos estão aí na educação, na indústria, no comércio, atingindo todas as famílias, atingindo inclusive muitas igrejas. Bom, a crise não tem como contorná-la, a situação é como enfrentar esse momento de crise. Como lidar com isso? Uns se desesperam, outros se rebelam, endurecendo-se ainda mais, até blasfemando contra Deus. Outros entrando em pânico porque a crise, de certa forma, colocou por terra
o seu conceito teológico, porque tinha um conceito teológico talvez frágil, criado no laboratório do coração do homem e não emanado das Escrituras. É por isso que a fé afirmada nas Escrituras, na soberania de Deus, na providência de Deus, é tão importante no momento quanto este. O fato de você crer que Deus não perde o controle, o fato de você entender que mesmo diante das situações mais adversas, Deus aplica o seu juízo ou a sua disciplina sempre para o bem, sempre visando um fim proveitoso. E mesmo que tenhamos dores, e mesmo que choremos, e mesmo que estejamos enlutados, nós cremos que o plano de Deus há de se cumprir, e a glória de Deus há de se manifestar, e as nações hão de reconhecer que só Deus é Deus, uma vez que nem o poder econômico, nem o poder político, nem o poder da ciência puderam resolver de imediato e eficazmente essa grande crise que avassalou as nações. Por outro lado, eu estou convencido disso, de que se nós fizermos uma leitura adequada e correta, haveremos de ver a mão da providência de Deus. Nem sempre esta providência ela é serena, ela é rósea. Às vezes a providência de Deus é carrancuda, como dizia o poeta inglês William Cowper. Entretanto, mesmo que a providência seja carrancuda, a face de Deus é sorridente. Eu estou muito esperançoso e até convicto disso, de que as nações sairão mais humanizadas depois desta crise. Talvez aprendamos a lição de que é tempo de investir menos em guerra e mais na vida. É tempo de exercer mais solidariedade do que disputas. É tempo de deixar para trás os melindres pessoais ou os zelos nacionais para socorrer as nações em vez de explorá-las. Talvez é a hora de nós entendermos que viemos de um único tronco, porque de um só Deus fez todas as famílias da terra, disse o apóstolo Paulo em Atenas, em Atos 17, 26, para sermos mais solidários uns com os outros, independentemente da cor da sua pele, independentemente da sua raça, independentemente da sua cultura ou da sua condição social. E mais do que isso, é da mais alta importância que nós, Igreja de Deus, aprendamos esta lição para nos tornarmos mais compassivos, levando a esperança do Evangelho às nações, buscando todos os meios e todos os recursos, mormente das redes sociais, da internet, tendo janelas abertas para o mundo, sermos zelosos e sermos absolutamente comprometidos com esta agenda de levar o Evangelho do Reino até aos confins da terra, proclamando o Evangelho a todas as nações, para que Jesus volte em glória e majestade. Embora esta data da volta de Jesus pertença à economia da soberania de Deus, o apóstolo Pedro nos ensina, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, que nós podemos e devemos aguardar e apressar o dia da vinda de Deus. Então, que as igrejas se levantem, que as igrejas que não têm ainda um bom trabalho nesta área, que possam criá-lo, que possam investir na área da comunicação, que possam investir em boa qualidade de som e em transmissão dessas mensagens através de todas as ferramentas disponíveis neste momento. Desta maneira, nós cooperaremos para que o Evangelho chegue aos rincões mais distantes da terra e alcance aqueles a quem Deus amou e por quem Cristo morreu na cruz, para que sejam salvos, para que ouçam a voz do divino pastor e então, ouvindo-a, atendam este chamado e desta forma sejam salvos e sejam protegidos pelo Senhor Jesus Cristo, pois foi Ele quem disse: eu tenho outras ovelhas que ainda não estão no aprisco, elas ouviram a minha voz, eu lhes darei a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então que Deus ajude a igreja para que ela se torne mais comprometida com a pregação e com o testemunho do Evangelho. Mas finalmente, eu gostaria de trazer uma palavra para você, que talvez está aí dentro da sua casa ou fora dela,
mas ainda enfrentando as tensões e preocupações deste momento. Talvez a sua alma está aflita, muito prejuízo, queda financeira, desemprego, preocupação com a enfermidade. Talvez você tenha alguém da sua casa internado, talvez até em estado grave, e você está aí vivendo esse drama, essa angústia, essa dor. Talvez ansioso, talvez com medo, talvez rendido, como que nocauteado por essa crise. Talvez você já pensou em jogar a toalha. Talvez você pensou que a vida foi muito injusta com você, ou cruel com você, e você está com o coração amargurado. Eu gostaria de convidar você a buscar a presença de Deus, a colocar toda a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus, a atender o convite dele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que você encontre em Jesus um porto seguro para o seu coração, que você encontre em Jesus alegria para a sua alma, que você desfrute com Jesus e em Jesus a paz que excede todo entendimento, que agora mesmo você corra para os braços do Eterno, o Eterno Deus, e encontre no seu Filho Jesus salvação, perdão, segurança, alegria, serenidade, paz e descanso para a sua alma. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Se você puder nos acompanhar, hoje às 20 horas, pela IP Pinheiros, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pregarei no culto Conexão com Deus. Vai ser online, mas a mensagem vai ser transmitida, o culto vai ser transmitido. Teremos um pequeno grupo lá para dar suporte na área da música, na área das gravações, na área da diaconia, e você pode assistir este culto, participar dele online às 20 horas, IP Pinheiros. E hoje, às 22 horas, se Deus quiser, estarei de volta agora no Facebook. Se você tem Facebook, será um privilégio receber você lá. Deus abençoe sua vida e até breve, se Deus quiser.